Hoje é o Dia Mundial do Vitiligo e uma doença, que tem como principal característica a perda da coloração da pele. Começa a mudar o tom, tonalidade. Quem não conhece tem muita dúvida às vezes, até preconceito por conta da desinformação. Por isso a gente foi atrás de respostas, tentar entender um pouco melhor como é que funciona, se tem tratamento, se não tem, se tem que conviver para a vida toda, se não tem. As respostas virão agora, vamos ver. O vitiligo atinge 0,5 a 2% da população mundial e é considerado comum. Mesmo assim, a desinformação ainda é o principal desafio a ser enfrentado. Esse é o Diego. Ele vem usando as redes sociais dele para falar sobre a doença, o vitiligo, transformando outras vidas, levando informação e fazendo com que essas pessoas vençam seus medos, suas inseguranças e até o preconceito. Dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia apontam que, no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas têm vitiligo, sendo que 1,2% das pessoas são brancas e 1,9% são pardas ou negras. O diagnóstico aparece entre as 25 doenças dermatológicas mais frequentes em todas as macro-regiões do país. Mesmo assim, não é uma realidade simples de encarar. O Diego demorou para entender que as manchas na pele seriam sim um divisor de águas na vida, mas só que para melhor. Eu levei mais ou menos de 3 a 4 anos para entender a doença e para aceitá-la, Porque não é fácil. Receber olhares diferentes na rua. Na época que começou meu vitiligo eu era casado, quando eu me separei eu fiquei com muito receio de, e agora? Será que a pessoa que vai se relacionar comigo vai entender a minha doença e vai aceitar? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a olhar no espelho e tu começa a ver que o que está no espelho é o que te reflete, que foi o que aconteceu comigo, quando eu comecei a olhar no espelho e refletir o vitiligo e pensei assim, eu não sei mais viver sem isso, aí eu comecei a entender que, para mim, aquilo ali era uma aceitação. Ele descobriu a doença em 2017. Durante o período de aceitação, usou as redes sociais para informar todos que têm que lidar com o vitiligo. Uma rede acessível e gratuita, que hoje atinge mais de 160 mil pessoas. O endereço eletrônico onde os preconceitos, os mitos e as verdades com relação ao vitiligo são explicados quase que diariamente. Uma bandeira que saiu da pele e virou luta em prol do acolhimento e inspiração acima de qualquer coisa. Até porque o processo de aceitação não é automático. Lidar com julgamentos, olhares, exclusão. Inclusive, estudos mostram que mais da metade dos pacientes de vitiligo possuem algum distúrbio psicológico, como fobia social ou dificuldades de relacionamento. O fardo da doença pode ser muito pesado. Procura um psicólogo, que isso vai te ajudar, porque é de suma importância. Porque a gente precisa, às vezes, tratar de dentro para fora. O só de fora, às vezes, não vai funcionar. Então, de dentro para fora é muito importante. Então, um psicólogo e um dermatologista. Eu acho que esse combo é um combo ideal para quem está começando com a doença. É preciso entender também que a doença não tem cura e pode estabilizar com cuidados, acompanhamento e informação. E que a causa para o vitiligo pode estar relacionada com fatores genéticos, ambientais e imunológicos. Tratamento você tem muitos, O principal para você determinar a linha terapêutica é ver a capacidade de melhora de cada mancha. Então, a mancha tem capacidade de melhora, é quase certo que ela vai melhorar com um tratamento clínico medicamentoso, fototerapia. Se ela não tem capacidade de melhora, a chance dela recuperar a cor é muito pequena, independente do tratamento clínico. A indicação passa a ser tratamento cirúrgico. O Dia Mundial do Vitiligo existe para promover ações de conscientização, além de educar os profissionais de saúde sobre cuidados e tratamento. Uma forma de reafirmar que a doença não é contagiosa e não traz prejuízos à saúde física, mas que as lesões provocadas impactam significativamente na qualidade de vida e na autoestima do paciente, especialmente pela desinformação e o julgamento.
As manchas brancas na pele realmente são diferentes da grande maioria, mas, por outro lado, mostram uma singularidade que todos nós temos. Vitiligo traz várias vantagens na vida. Então, tanto para homem quanto para mulher, diminui muito o risco de câncer de pele, muito. Pode a praia, pode a piscina. Diminui na mulher em 30% a 40% o risco de câncer de ovário, intestino grosso, reto, peritônio, retroperitônio. No homem, diminui em 30% a 40% o risco de câncer de pulmão, intestino grosso e reto, em 20% o risco de câncer de estômago e de rim. E as únicas doenças associadas ao vitiligo são doenças de fácil controle, que são as doenças da tireoide. Então, assim, tem suas vantagens, não reclama. Você não sabe do que o vitiligo está te livrando. Eu comecei a entender, quando eu comecei a trabalhar na internet com o vitiligo, que ele não veio por um fardo. Ele veio simplesmente para eu ser um propulsor sobre o assunto, ele teve um propósito.